Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui de Geografia no canal Mais Humanidades. E assim, eu vou tratar com vocês desse tema que está aí, ó, questões ambientais para o Enem e vestibulares. Não vou tratar de objetivos de desenvolvimento sustentável, né, necessariamente, mas a minha ideia aqui é fazer contigo um caminho que me parece muito interessante, principalmente agora, né, para você que está chegando aí perto do Enem, perto dos vestibulares, que é para te ajudar no repertório, né? Então, para resolver algumas questões maiores aí que envolvem um cenário que vai pegar desde os anos 70 até agora. Então, vou tratar contigo do que é uma agenda ambiental, né? De um abordar a história, né, o processo histórico aí que levou à criação de uma agenda ambiental por parte dos países, pegar o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e aí as conferências da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento, a de 72, a de 82, a de 92, a de 2002 e a de 2012, por fim, né, repassar os protocolos de Kyoto, o Acordo de Paris e fundamentalmente agora as COPs, né? Lembrando que agora em novembro teremos a COP 30 no Brasil e as conferências, então, né, essas conferências da ONU, pegamos de Estocolmo 72, Nairobi 82 e trazer para o Brasil, olhar os marcos regulatórios ambientais do Brasil. Então, o que o Brasil acabou construindo ao longo desse tempo que dá ao Brasil, principalmente neste cenário ambiental, um papel de protagonista nas discussões. E encerramos, né, olhando aí as políticas neoliberais e a crise ou a eliminação dos marcos regulatórios ambientais no Brasil, que é bem importante, né, de ser observado, porque isso normalmente é abordado. Então vem comigo que é esta proposta, é isso que eu pretendo entregar e você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui. Primeiro item, né, para destacarmos aqui é agenda ambiental. Então, quando eu estou pensando no que é uma agenda ambiental, eu estou falando num plano de desenvolvimento e interação. Né? Então, assim, num plano que vai pressupor a elaboração de diagnósticos e propor soluções. Num âmbito mais geral, então pensando em termos de país, pensando em termos de estado, pensando em termos de município, de cidade, ou mesmo de um bairro, né, de uma área mais reduzida, não importa. A ideia é sempre que esta agenda ela faça duas coisas básicas: uma análise diagnóstica e propostas de soluções. Óbvio que a análise diagnóstica ela vai necessitar de um corpo técnico, né, para estar fazendo, e as propostas de soluções também, mas necessariamente para que elas sejam, né, bem sucedidas, elas devem incorporar as pessoas que estão, né, envolvidas nesse processo. Então não dá para fazer uma proposta de uma solução sem levar em conta a realidade da comunidade local, sem levar em conta as dinâmicas realizadas naquele local. E essa agenda ambiental, composta dessa análise dessas propostas, ela está inserida num contexto, né? Num contexto político-econômico. E esse contexto político-econômico de um sistema, seja ele capitalista ou socialista. No caso específico, nós vamos falar daquilo que é dentro da estrutura capitalista. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, olhando um pouquinho para a trajetória. Quando eu olho para a trajetória, né, eu vou voltar lá em 1972, na primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizado em Estocolmo, na Suécia. Qual era o pensamento mundial naquele momento? Que os recursos naturais eram inesgotáveis. Era essa a grande questão, era esse o grande pensamento, né? Então aquela ideia de que os elementos da natureza eram infinitos. Embora neste momento aquilo que levou a ONU a propor a realização da Conferência Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento já estava ligado aos problemas ambientais, né? E não é novidade nenhuma, espero que não seja para você também, né? A ideia de que o problema ambiental naquele momento era o que? As mudanças climáticas. Então, o contexto mundial naquele momento, década de 80, era o que? Guerra Fria, né, do ponto de vista do crescimento populacional, aquela contraposição entre os neomalthusianos, né, neomalthusianos que diziam que o crescimento populacional causava pobreza, e os reformistas que diziam que o crescimento populacional elevado não era causa da pobreza, e sim consequência da pobreza.
né? Ao mesmo tempo, vários países, em função do seu desenvolvimento econômico e melhoria das condições de vida, estavam passando pela transição demográfica. E esta transição demográfica, transição, para quem não se lembra, passagem de um país de maioria jovem para um país de maioria adulta. Só que a primeira etapa da transição demográfica, ela é composta basicamente pela redução da mortalidade. E na medida em que você tem a redução da mortalidade e a manutenção do crescimento, né, o que vai acontecer? A manutenção da natalidade, o crescimento vai ser, né, bastante expressivo. E aí então vem as ideias de explosão demográfica. Aí também nesse contexto temos uma discussão sobre o conceito de desenvolvimento e de subdesenvolvimento, né? Então uma galera dizendo que o subdesenvolvimento era uma etapa e enquanto etapa seria, né, ultrapassada pelos países, e uma outra galera dizendo assim, ó, não, subdesenvolvimento pode ser uma condição, e se não houver uma mudança nas relações entre os países, né, os chamados subdesenvolvidos jamais sairiam desta condição. Ao mesmo tempo, fome, miséria, concentração fundiária em muitos lugares do mundo. E aí vem aquilo que foi financiado, né? Já estava sendo financiado desde os anos 60 pela Fundação Rockefeller dos Estados Unidos, através da FAO-ONU, que foi a primeira Revolução Verde. Primeira Revolução Verde, aumento da produção de alimentos para resolver um problema de fome. E a partir do que? A partir da mecanização, a partir do uso aí de insumos agrícolas, principalmente os agrotóxicos. Ok? Então é esse o cenário. E aí a ONU faz o que então? Ela reúne naquele momento, né, um grupo de países, por volta de 130 países, para discutirem o quê? Mudanças climáticas, qualidade de vida, qualidade de água, debater aí os desastres ambientais e, né, discutir aquilo que seria a base para o que vem nos anos 80, que seria essa ideia aí de, né, consolidar as ideias de um desenvolvimento sustentável. É esse, né, o cenário. Então, para fazer uma síntese, lá em 72, o grande objetivo da ONU era criar uma consciência ambiental, né, para que houvesse uma melhoria aí nessa relação homem com meio ambiente. Tá certo? Então, se entendeu, ficou claro, ó, aqui você já tem um cenário bastante interessante, tá bom? Aí nós vamos para quê? Década de 70, vou pegar aqui o contexto brasileiro. O que, que a gente tem aqui, né? Lá nos anos 30 o Brasil já tinha aprovado um código florestal. Nos anos 60, após, né, o golpe civil-militar, né, implanta-se uma ditadura e, né, essa ditadura implanta, né, ou cria o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra, ele vai dizer que, né, a ideia básica era promover uma reforma agrária e, portanto, dentro desta lógica, vários foram, né, os projetos de colonização e reforma agrária que foram avançando gigantescamente por algumas áreas ou biomas, né, a exemplo da região norte, a exemplo da região centro-oeste, indo em direção a Rondônia, e isso é importante de ser, né, observado. O Brasil também nos anos 60 já tinha instituído a lei, né, de saneamento básico e tinha criado lá um Conselho Nacional de Controle e Poluição Ambiental. Veja, uma coisa é você ter a lei, né, e isto, nesse quesito o Brasil sempre foi vanguardista. A outra coisa é você ter o funcionamento efetivo destas leis. Então o cenário brasileiro era esse. Por outro lado, década de 70, o que, que a gente vivia? O milagre econômico, né? Então, o milagre econômico, aquela ideia de continuidade do modelo de desenvolvimento brasileiro criado no JK dos anos 56, 61, né? Aquela ideia de Brasil grande, Brasil potência. Então, né, as grandes obras de integração, os projetos de desenvolvimento estavam todos aí. E o Brasil participa da Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento, mas o Brasil está do lado, né, dos países em desenvolvimento que vão ter como prioridade o quê? Né? A questão do desenvolvimento acelerado em prejuízo das questões ambientais. Então a ideia é, né, bora poluir o Brasil. Então, e aí, assim, só para pegar uma fala específica aqui, né, do chefe da delegação brasileira, coordenada então pelo ministro do Interior, o Costa Cavalcante, do governo Médici, foi: a pior forma de poluição é a miséria.
Então, se para reduzir a miséria eu tiver que devastar, tiver que, né, destruir o meio ambiente, isto não é o problema, façamos isso. E o Reis Veloso, que era ministro do planejamento, ele se posicionava, né, totalmente contrário às ações de controle de poluição industrial. Então, né, olha só, dois ministros aí de áreas extremamente importantes, né, o ministro do interior, que é aquela ideia de promoção de desenvolvimento, e o ministro, né, do planejamento, dizendo lá, ó, o Brasil pode se tornar um importador de poluição, nós ainda temos o que poluir e eles não. Então, né, este é um cenário importante. Veja que se de um lado tinha um conjunto de leis, por outro lado tinha um conjunto de ações do Estado brasileiro que vão totalmente se chocar, né? Que vão totalmente de encontro, né? E não ao encontro, de encontro com aquilo que era o sistema legal, né? Um sistema de leis. E aí você já sabe o que aconteceu. Brasil grande, Brasil potência, né? Essa lógica venceu. Muito bem, 10 anos depois, a ONU realiza em Nairobi, no Quênia, em 1982, uma segunda conferência, né? E nesta conferência, o que foi ser discutido lá? Então, se o objetivo, né, de 72 era criar uma consciência, em 82 o objetivo era analisar os avanços, né, implementados pelos países a partir de Estocolmo. Então, né, tem a criação do PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas. O PNUMA foi criado lá em 72, tá? E aí ele foi criado, né, para fazer exatamente isso, para desenvolver ações voltadas ao, né, processo de crescimento econômico dos países, mas pensando na inclusão da discussão sobre meio ambiente. E aí então, né, há uma constatação aqui, ó, 1982 lá em Nairobi, que teria havido um grande fracasso dos países na implementação da agenda definida em decorrência da crise ambiental. Então, se era para todo mundo tentar reduzir lá os gases poluentes, todo mundo pensar numa industrialização mais consciente, né, das restrições ambientais, o mundo mergulha efetivamente, né, no consumo de petróleo. Tá? Ao mesmo tempo, olha só, 72 então tem essa discussão. Em 73 tem a primeira grande crise mundial do petróleo, né? Então, na primeira grande crise mundial do petróleo, o que nós vamos ter? Veja o Brasil, por exemplo. O Brasil estava tendo lá, né, o chamado milagre econômico, e nós passamos a ter a partir disso uma grande crise. E aí na crise você faz o quê? Você continua usando aquilo que você tem e vai aumentar a exploração. Ao mesmo tempo, então, a ONU acaba fazendo o quê? Em 1983, ela cria a comissão chamada de Brundtland, né? Que era presidida pela Gro Harlem Brundtland, que era uma médica, né, diplomata norueguesa, e que ela vai, né, esse relatório ele é fundamental porque ele vai trazer o quê? Ele vai estudar a situação ambiental do mundo e ele vai propor soluções. Então, né, essa militância das pessoas, né, nas suas áreas de atuação, e esse papel fundamental que ela acabou exercendo, isto vai direcionar algumas ações. Tanto que, né, então isso em 83, a Comissão Brundtland, tá? Em 88 tem a criação do IPCC. Então o que é o IPCC? O painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas. 130 delegações, avaliação das pesquisas sobre mudanças climáticas e elaboração de relatórios, né, com alertas para a sociedade em geral. Veja, estamos falando do início dos anos 80, estamos falando de 10 anos após a primeira Conferência Mundial para a criação de uma consciência ambiental. Ao mesmo tempo, estamos falando de algo que, na avaliação em Nairobi, é de que havia, né, de que teria ocorrido um fracasso na implementação da agenda. E aí então, né, cria-se o IPCC para fazer essa ideia de validar documentos, né? Avaliar aquelas pesquisas sobre as mudanças, para a partir daí você ter o quê? Uma forma mais efetiva ou mais eficiente de poder cobrar os países. Muito bem, 10 anos depois então nós temos aquilo que eu considero a conferência mais importante da ONU, né?
a Rio 92 ou a Eco 92. Então, em 1992, nós vamos ter qual cenário? O cenário pós-fim da Guerra Fria, o cenário da desintegração do modelo soviético, o cenário, né, de uma reorganização da produção mundial, da expansão das empresas multinacionais ou transnacionais por vários lugares. E o Brasil vai começar a vivenciar, a partir desse momento, um novo surto de desenvolvimento industrial. Então, a conferência da ONU, ela vem nesse cenário, né? Desintegração, fim da Guerra Fria, né? Fim da ordem bipolar e a ideia da consolidação de uma globalização. Então, os países cada vez mais se integrando em blocos econômicos. E aí um reordenamento dos papéis. Reordenamento dos papéis. Se até então eu estava inserido numa lógica, né, de que eu preciso, né, definir de que lado eu estou, se eu estou favorável ao capitalismo ou contrário ao capitalismo, ou coisas do gênero. Nesse novo momento aqui, até a própria ONU vai buscar o quê? Um novo papel. Se antes o papel da ONU era de impedir uma guerra nuclear, a partir de então o papel da ONU vai ser do quê? De coordenar os países ou de, né, liderar os países em busca de alguns objetivos fundamentais. Então, o que é que ficou definido na ECO 92? Né? Foram criados alguns documentos oficiais, e esses documentos oficiais são importantes. A Carta da Terra, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a criação da Agenda 21, né? Os princípios para a ideia da administração sustentável das florestas, a Convenção sobre Biodiversidade e a Convenção sobre o Clima. Estes itens, né, se tornam marcos regulatórios importantíssimos para as ações dos países. E aí então, isto vai me ajudar a entender melhor algumas coisas, como por exemplo, ó, no plano nacional. Então o Brasil está buscando, ó, lembra lá que todo mundo está buscando um novo papel nesse cenário geopolítico. O Brasil está buscando o seu papel aí de liderança nesse cenário. E aí então, tá, o Brasil nessa busca, ele acaba fazendo o quê? Constituição de 88, redemocratização do Brasil, Constituição de 88. Ela estabelece que, né, haveria necessidade para todas as cidades maiores do que 20 mil habitantes, né, a elaboração de estudos de impacto ambiental ou relatórios de impacto ambiental. Na década de 90, começa-se a desenhar especificamente um Sistema Nacional de Meio Ambiente com a criação do Ministério do Meio Ambiente. E na década de 90 também o Brasil vai criar, em 1997, o IBAMA. Veja aqui, né, para você que está me acompanhando desde o início, eu estou fazendo o quê? Olhando o cenário internacional e olhando os marcos regulatórios no Brasil, olhando o contexto e olhando a realidade local, tá certo? E aí então, ó, a ECO 92, né, ela vai estabelecer para a gente algumas coisas fundamentais, né, que são importantes de serem observadas. Cria-se a ECO, vem a Convenção sobre Mudanças Climáticas e na década de 90, no final dos anos 90, lá em Kyoto, no Japão, os países se reúnem e passam a discutir o quê? A necessidade de reduzirem até 5% a emissão de gases poluentes. Então, que essa meta da década de 90 deveria ser atingida até 2012. Né? Então o protocolo de Kyoto passa a ser o grande marco regulatório nessa questão da redução dos gases de efeito estufa. Ok? Então vamos lá, se nós pensarmos em termos de geração de políticas, isso vai ser fundamental, porque pelo menos aí você estabelece metas. E aí vai surgir a ideia do chamado crédito de carbono, né? Que é você ter uma grana para a redução da emissão de CO2 na atmosfera. Então, nesse caso, o que poderia acontecer? As empresas poderiam adotar medidas de compensação para processos poluentes. Exemplo, né? Se o meu processo ainda está muito poluente, eu posso, por exemplo, plantar árvores, eu posso fazer campanhas de doação de crédito de carbono, eu posso tentar, né, fazer a lógica da compensação. Veja que é importantíssimo olharmos para isso, porque também vai se criar, né, neste momento aquele conceito de pegada ecológica. Né? Pegada ecológica.
qual é o tamanho do impacto do meu modo de vida sobre o meio ambiente e sobre os recursos naturais. E aí vai se criar também o conceito de dia de saturação do planeta, então que seria mais ou menos a seguinte ideia. Eu não acrescentei aqui, poderia ter até acrescentado, mas estou comentando. Seria mais ou menos a seguinte ideia. Nós começamos o ano, todo mundo, né, com um volume de recursos naturais. Então, em que dia do ano estes recursos naturais acabariam dentro da lógica do modo de vida no país onde eu estou? E aí você vai ter países que vão chegar nesse dia de saturação em março, e nós vamos ter países que vão chegar em junho, nós vamos ter países que vão chegar em novembro. Mas detalhe, nenhum país, né, teria recursos suficientes para atingir dezembro novamente. Então, na prática, estamos consumindo mais recursos naturais do que o planeta é capaz, né, a sua biocapacidade é capaz de repor. Então, esse é um processo que vai, né, se estendendo. Muito bem, olhando para o Brasil, né, nós vamos ter o quê? Aí o nosso sistema geral, né, tem o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente ele vai ser formado, né, por um Sistema Nacional do Meio Ambiente e por um Conselho Nacional do Meio Ambiente. Cria-se o chamado SINUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A lei é de 2000, Lei 9.985, né, de julho de 2000, e a partir daí então nós vamos ter dois órgãos para acompanhar mais de perto esses processos. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Meio Ambiente, ok? Então, a partir daqui eu vou ter, né, aquilo que é a criação de um conjunto de unidades de conservação e de, né, uso sustentável. Então talvez essa parte eu acho a mais complicadinha. Por quê? Porque ela tem muitas regras. Mas na prática é só entender o geral. Então o que eu preciso entender do ponto de vista geral? Que há uma diferença entre elas. Então eu tenho parque nacional, eu tenho estação ecológica, eu tenho reserva biológica, eu tenho refúgio, eu tenho movimento natural. Então, ó, são tipos de unidades de conservação de uso sustentável. E eu tenho aquelas unidades, ó, então aqui são, né, as unidades de conservação, aquelas de uso sustentável. A área de preservação ambiental, a floresta nacional, a área de interesse, a reserva extrativista e por aí vai. Como fica, para não ficar tão genérico, vamos aqui, ó, peguei um item, né, mais direto. Deixa eu tentar me colocar aqui num lugar onde eu possa atrapalhar menos nesse instante. Espera aí, que a gente já resolve isso aqui, né? Vou ficar menorzinho aqui no meio. Ó, então, área de proteção ambiental, né? Ela é de domínio público ou privado, ela tem pouca ocupação humana e ela tem visitação, né? Visitação proibida. Algumas outras áreas, como a Reserva Nacional, né? É só do poder público. Então você tem que manter a cobertura vegetal, tem uso múltiplo sustentável, a visitação é permitida. Então as regras aqui elas vão mudando. O que eu preciso entender basicamente é: existem as unidades, né, de uso sustentável e existem as unidades de proteção integral. Então as de proteção integral, conforme você está vendo aí, ó, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, né, refúgio da vida silvestre, monumento natural. O que vai, né, mudar aqui é que em alguns lugares a visitação vai ser proibida, no caso da estação ecológica e da reserva biológica, né? No caso dos parques nacionais a visitação é permitida, e aí você tem o que? Planos de manejo. Então, no caso do refúgio da vida silvestre, ó, visitação sujeita ao plano de manejo, visitação sujeita ao plano de manejo. Vamos voltar aqui só para dar uma olhada? Então, quando eu olho, por exemplo, para as unidades de uso sustentável, tá? Você tem basicamente as mesmas regras, só que em algumas delas você pode ter as áreas, ou elas são totalmente públicas, né? Então do estado, o município, né? A federação de maneira geral são os responsáveis por aquilo. E em outras, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter o capital privado podendo ser também. Então, nestas, né, diferenciações, alguns exames vestibulares de vez em quando trazem essas terminologias, mas aí é só prestar atenção, né, naquilo que ele vai apresentar, que fica mais tranquilo. Então, um item importante,
olhar para, né, a Eco 92 e seus impactos na agenda brasileira. Aí cria-se a ideia das RPPNs, né? Que seriam o quê? As reservas particulares de patrimônio natural, que é aquela ideia de tentar convencer alguém que tem na sua propriedade uma grande área, tem cachoeira, tem rio limpo, tem essa coiseira toda, né? Extremamente importante para dizer assim, opa, você pode ter esta área aqui como reserva e de repente você pode, a partir de algo que começa a ser bem implementado no Brasil, bem no sentido de amplamente, né? Não necessariamente de gestão bem feita, que é uma questão de turismo ecológico ou de ecoturismo. Então, né, olhando para os biomas, a gente vai ter o quê? Na Amazônia, 43 reservas de particulares de proteção de patrimônio natural, na Caatinga 39, veja, ó, no Cerrado e na Mata Atlântica são os dois biomas em que nós temos o maior número. Por quê? Porque também Cerrado e Mata Atlântica são, né, considerados hotspots. O que são hotspots? São aquelas áreas com grande biodiversidade, mas com grande ameaça. Por isso que, né, no Brasil existem esses dois hotspots. Muito bem, saímos de 92 em todo esse trajeto e chegamos a 2002. Né? Então, em 2002, na Rio+10, que foi realizada lá em Joanesburgo, na África do Sul, o que é que foi colocado? Né? Os principais pontos: afirmação do desenvolvimento sustentável. Então, opa, é preciso haver um desenvolvimento sustentável, é preciso haver a conservação dos recursos naturais renováveis. E aí então, né, entram os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Tá? Então são esses 8 grandes objetivos ou metas do milênio. Então, erradicar a pobreza extrema e a fome, universalizar o ensino básico, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde materna, combate a doenças como HIV/AIDS, a malária e outras, né, que afetavam milhões de pessoas no mundo, garantir sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria para o desenvolvimento, se tornam as grandes referências ou as grandes metas da ONU e dos países do sistema ONU para o chamado novo milênio. Né? E a partir daqui, então, nós vamos ter o quê? Na Rio+10, este é o cenário. E 10 anos depois nós vamos ter a última grande conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento, que aí ela volta para o Rio de Janeiro, que é a chamada Rio+20. Então, Conferência das Nações Unidas, né, sobre desenvolvimento sustentável. E dentre os vários elementos que estavam lá, na Rio+20, qual era o objetivo? Avaliar as metas do milênio. Então, quanto cada país avançou, né, em cada uma dessas metas, e aqueles países que avançaram mais e que se tornaram referências na erradicação da pobreza, da fome, né, na universalização do ensino básico e essas coisas, a ideia era fazer um grande intercâmbio dessas experiências para que outros países pudessem fazer o mesmo. E aí vem, né, a produção de um documento final que foi intitulado O Futuro que Queremos. Então, eu comecei essa apresentação aqui com os 17 objetivos da ONU, os 17 ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Eu estou olhando aqui para a ideia das metas do milênio. Muito bem, de 2002, né, é importantíssimo lembrar aqui que os países, desde o protocolo de Kyoto, eles começaram a fazer o quê? Né? A perceberem que era necessário, que seria necessário, uma conferência anual para discutir a questão das mudanças climáticas. E aí então vem a ideia das COPs, da Conferência das Partes. Então, a Rio+20, que vai fazer uma avaliação, que vai definir, né, como prioridade a avaliação das metas do milênio, né? Ela também coloca a necessidade de avançar na questão central. Qual era a questão central? A redução da emissão dos gases poluentes. Então, o Acordo de Paris é isso, né? Ele é um acordo, um compromisso assumido pelos países no sentido de conter as alterações climáticas e o aquecimento global, tendo como estratégia básica a redução de gases de efeito estufa. E ele vai ser comemorado por uma coisa fundamental, né?
Ele vai ser comemorado porque os Estados Unidos, lá em 2015, que tinha, né, como chefe de Estado e de governo o Barack Obama, os Estados Unidos assinam, referendam, né, o protocolo, o Acordo de Paris. Só que isso durou muito pouco tempo, né? Em 2015 eles assumem, em 2017 o Trump acaba tirando o país. Então, ó, o Acordo de Paris ele tinha como regra, nas condições para entrar em vigor, 55% dos países, né, que os países que representam 55% da emissão dos gases de efeito estufa, que eles ratificassem. E aí ele foi comemorado porque os Estados Unidos, grandes poluidores do mundo, a exemplo da China, grande poluidor do mundo, eles referendaram o acordo. Então entendia-se que a partir dali, né, a coisa fosse funcionar melhor. Então, ó, ratificado por 147 países, né? E aqui lembrando que a China, os 10 maiores emissores, né, de gases poluentes naquele momento lá, eram China com 20%, os Estados Unidos com 17%, a União Europeia com 12%, a Rússia com 7%, né, o Japão com 3%, o Brasil com 2%, a Índia com 4% e por aí vai. Então, a ideia era reduzir a emissão de dióxido de carbono, de metano e de outros gases, né, que estão provocando o aquecimento global. Então, em 12 de dezembro de 2015, o acordo foi assinado, né, depois de várias negociações. 2017, né, até 2017, 195 países tinham assinado e ratificado o acordo, mas em 2017 os Estados Unidos saíram. Então aqui, ó, pegando um quadro síntese, né, para não alongar demais essa história nossa aqui sobre, né, esse tema, para você que tem vários temas, né, você que vai prestar o Enem, você que vai prestar os outros vestibulares, você tem vários temas aí. Então vamos lá, ó. ONU 72 cria, na verdade o PNUMA vai ser criado em 73, de forma mais específica, né? Então tem o Programa das Nações Unidas, tem a primeira conferência em Estocolmo, na Suécia, tem o PNUMA depois que vai levar todo mundo para Nairobi. Então em 72, qual era a ideia? Conscientização ambiental. Em 82, qual era a ideia? Avaliar aquilo que tinha sido feito para melhorar a relação do homem com o meio ambiente. Em 92, novo cenário, né? Novo cenário, cenário da nova ordem mundial, cenário da globalização. Aí tem a conferência Rio mais 20 não, perdão. Tem a conferência Eco 92 ou Rio 92. E aí vem os documentos oficiais. Carta da Terra, Declaração sobre o Meio Ambiente, Agenda 21, Princípios, né, de Administração Sustentável, a Convenção sobre Biodiversidade e a Convenção do Clima. Rio mais 10, aí vem a ideia, né, do que? De afirmar-se com mais veemência a necessidade do desenvolvimento sustentável, e aí o uso, né, e conservação dos recursos naturais. E aí vem toda aquela ideia, gente, ó, vamos pegar lá de 92 no Brasil, a criação daquele sistema nacional de unidades de conservação, a criação do Ministério do Meio Ambiente, a criação do IBAMA, a criação do Instituto Chico Mendes, né, e por aí vai. E a Rio mais 20, a ideia é a avaliação das políticas ambientais adotadas e, né, o documento que vai afirmar, ou que afirmou, que, né, que futuro queremos, ou o futuro que queremos, né, o que está incluso nesse futuro que nós queremos, tá certo? Para encerrar por aqui, vamos lá, ó, pegando uma coisa que ainda ficou devendo. Bom, nos anos 70, né, então vamos voltar um pouquinho aqui, ó, nos anos 70, alguns países começam a adotar políticas neoliberais em contraposição às políticas keynesianas que estavam vigorando. O neoliberalismo, criado lá pelo Friedrich Hayek, ele vai pregar o Estado mínimo. Muito bem, então na medida em que eu tenho o Estado diminuindo a sua participação, tem um aumento da participação do mercado no processo. Então na questão ambiental, o neoliberalismo ele vai impactar principalmente na ideia da flexibilização das leis ambientais. E quando eu flexibilizo aquilo que foi construído, né, ao longo do tempo, muitas das vezes essa flexibilização ela vai enfraquecendo o processo. Vamos pegar o caso brasileiro?
Então, na medida em que começa-se a discutir a lógica do Estado mínimo, porque o Estado está impedindo um monte de coisa de desenvolvimento, isso tem muito a ver com a galera do agro, principalmente, né? Começa a ver a ideia do quê? De suspensão de fiscalização, de anistia para as multas aplicadas, de revisão, né, do Código Florestal, por exemplo. Na medida em que vai ter uma revisão, alguns itens podem ser considerados de modernização, podem, mas outros vão, né, trazer nitidamente um enfraquecimento, né, daquilo que foi construído. Então, órgãos como o IBAMA e o ICMBio vão sendo enfraquecidos, tem-se uma contestação cada vez maior, né, ou uma negação dos dados, né, sobre crimes ambientais. E, obviamente, que nós tivemos no Brasil um aumento, né, bastante acentuado de desmatamento e de queimadas. É exemplo na região amazônica e do Pantanal. Então, eu vou lembrar agora há pouquinho, eu acabei de falar a respeito da Mata Atlântica e do Cerrado serem hotspots brasileiros, né? Então, isso vai acontecer, ou isso aconteceu de forma maior. Então, o Código Florestal, o que ele faz? Ele define o que deve ser preservado, né, e o que pode, de maneira geral, ser desmatado. Então é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, tá certo? Que foi aprovada lá, e você tem aí uma situação em que muitas das coisas vão acontecer. Eu peguei essa charge aqui, que é uma charge do Greenpeace, né, em que eles estão falando a respeito da, esqueçam os ruralistas, mirem no de bigode. O de bigode aqui é uma referência ao deputado na época, o Aldo Rebelo, que era um deputado do PCdoB, mas que na realidade, né, fez várias questões, ou fez várias articulações para as mudanças no Código Florestal, que, de acordo com o Greenpeace, foram totalmente, né, nocivas à ideia de preservação ambiental. Então, por isso que está falando, ó, a gente está mirando na bancada errada. Não que a bancada ruralista, né, defenda o Código Florestal. Ela normalmente não defende, ela é extremamente crítica a ele, porque diz que o código limita o desenvolvimento. Lembra daquela ideia lá dos anos 70, dos ministros, né, brasileiros participando da conferência de 72? É mais ou menos a mesma coisa. E aí tem a galera que vai falar, né, que o agro está salvando o Brasil e coisas do gênero. Vamos voltar para uma coisa importante, né? Não há necessidade de se demonizar, nem de se endeusar, nenhuma das situações. Há setores do agro que são extremamente comprometidos com as regras ambientais e coisas do gênero? Com certeza há. Por quê? Não por bondade, não porque está, né, preocupadíssimo com o meio ambiente, mas porque tem que atender legislações para poder, inclusive, produzir e exportar seus produtos. Tá? Agora, tem uma grande parte que está voltada para ganhar dinheiro fácil, né, ou ganhar dinheiro da maneira mais simples, e aí vai devastar, vai contribuir gigantescamente para, né, a derrubada de florestas e destruição de matas nativas. Sim, basta olhar o que está acontecendo com a expansão da soja na região da Baixa Santarém, né, no Pará. Dá uma olhadinha lá. Se você quiser, eu vou te dar uma sugestão, né, para um videozinho. Chama-se, videozinho não no sentido pejorativo, o vídeo chama-se Soja em Nome do Progresso, né? Procura por aí que você vai encontrar. Bom, para fechar, as COPs, né? Eu peguei aqui, ó, a 26, que foi realizada em 2021, a 27 em 22, a 20, né, a 28 em 23 e a 29 em 24. Então, ó, lá no Reino Unido, né, foi na Escócia, aconteceu a COP 26, ela definiu o objetivo de limitar o aumento das temperaturas globais em 1,5 graus. A de Sharm el-Sheikh, no Egito, né, que é a COP 27, ela criou um fundo de perdas e danos e estabeleceu apoio financeiro aos países mais vulneráveis. A de Dubai, em 2023, a COP 28, ela reconhece a urgência de se fazer uma transição energética e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Olha que contradição, né? Redução de dependência dos combustíveis fósseis, e tem uma galera aí, inclusive o Brasil, investindo pesadamente para exploração de petróleo, né, na chamada margem equatorial. E a de 2029, que é a COP24, ela estabeleceu as bases aí para o mercado de carbono, né, que é uma forma de você ter um mecanismo de financiamento climático global. E a COP30, que vai ser realizada, né, em Belém do Pará agora em novembro. Então a ideia
criar um financiamento climático, né, medidas de preservação da Amazônia, fortalecer a transição energética, né, definir, não definir, mas aplicar elementos que possam tornar a questão climática mais justa, porque né, os mais afetados são normalmente aqueles que menos prejudicam. A questão da redução da emissão de gases e adaptação às mudanças, então medidas de resiliência, né? Aumentar a resiliência aí às transformações. Vamos pegar o caso das cidades, por exemplo, que são muito afetadas por mudanças. Pega o que aconteceu no Rio Grande do Sul com as enchentes e por aí vai. E o Brasil quer usar essa COP para se reafirmar aí como protagonista na pauta ambiental, ok? Dito isso, né, encerro por aqui contigo essa conversa, né, que durou 40 minutos. Eu espero que ela te ajude, porque eu tentei fazer ao longo desse tempo. Tem muita coisa, poderia, né, ficar falando de várias outras coisas aqui, ou de complementar várias outras. Mas para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer o vestibular, você tem aqui um apanhado histórico, e aí se quiser dá para aprofundar em vários itens, tá certo? Te desejo muito boa sorte nos seus exames, espero ter contribuído contigo, né? Fiquem bem, bons estudos, lembrem-se que também descansar é fundamental, né, para você ter um bom desempenho, e nos vemos num próximo encontro. Até mais, tchau, tchau.